arrebatamento, olhando para Mateus 24 e tirar algumas conclusões acerca da época de Noé. E eu queria dar um título para essa mensagem: Justo perante uma geração corrompida. Porque a gente faz planos de tantas coisas. A gente faz planos de família, de casa, de carro, que isso se torna tão automático que a gente muitas das vezes deixa de almejar o céu. E não é errado a gente buscar as coisas para que a nossa família tenha um bem-estar normal, melhor. Não estou dizendo isso. Mas quando eu olho para a nossa sociedade, eu tenho visto que no nosso meio temos perdido a sede do céu, a fome da volta de Cristo. Porque Cristo está voltando, irmão. Cristo está às portas. A volta de Cristo é citada no Antigo Testamento mais de 1.800 vezes. Só no Velho Testamento são 1.527. No Novo Testamento, ela é citada 318 vezes, a volta da seita de Cristo. E o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com os irmãos hoje, para que nós venhamos fazer uma reflexão sobre os dias que nós vivemos e como estamos andando perante esses dias, dentro desses dias. O interessante é que a palavra de Deus, onde nós lemos, em Mateus 24, a partir do versículo 36, Cristo dirige a palavra à igreja. Mas nos versículos anteriores, de Mateus 23, 35 a Mateus 24, 36, Cristo não está falando com a igreja no contexto do que nós lemos. Cristo está falando com Israel. Cristo está falando com os discípulos. A palavra vai dizer que eles estavam no monte e passa pelo templo e os discípulos falam assim: mestre, olha esse templo. Olha que coisa linda. Olha o tamanho disto. E Cristo diz: em verdade vos digo, que não sobrará pedra sobre pedra. E isso para eles choca, porque é o templo, é o Cristo. E eles perguntam acerca do que ele estava falando, acerca do final dos tempos. E Cristo começa dizendo, lembrando que Cristo aqui está falando para Israel. E Cristo começa a dizer: cuidado-vos para que ninguém vos engane. Porque vocês vão ouvir rumores de guerra. Nações se levantará contra nações. Vocês vão ouvir falar de pestes. Vocês vão ouvir falar de fome. Vocês vão ouvir falar de terremoto. Mas eu digo mais, isso é só o início das dores de parto. Como assim, Maurício? Toda vida houve terremoto, toda vida houve fome, toda vida houve pestes. Mas quando Cristo pega essas palavras e faz um paralelo com a mulher em dores de parto, porque quando a mulher começa com dores de parto, começa as contrações em um período grande. A cada 1 hora ela tem uma contração. Mas quando chega perto do filho nascer, as contrações tornam-se mais intensas e o tempo vai diminuindo. Cristo está dizendo: eu não estou falando que vocês vão ouvir falar de terremoto hoje ou daqui 2 meses vocês vão ouvir falar de novo. Não, toda semana você vai ouvir falar de terremoto. Toda semana você vai ouvir falar de fome. Toda semana você vai ouvir falar de peste. E vai ficar tão falando que você vai achar que é normal, mas a mulher está para ter o bebê. Então quanto mais o bebê está perto de nascer, quanto mais a criança está para chegar, as dores de parto são mais fortes, porém o tempo é menor. E ele continua dizendo: muitos falsos profetas aparecerão, o amor de muitos se esfriará. E quando vocês virem que a abominação que o profeta Daniel profetizou estiver sentado no lugar santo, olha o que ele vai falar para os judeus. Então, o que estiver na Judeia,
fuja para os montes. E quando os que estiverem no telhado, não desça para pegar coisa alguma. O que estiver no campo, não volta para pegar suas vestes. Ai das grávidas e daquelas que amamentam naquele dia. Orai para que vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Cristo está olhando para Israel e está dizendo: Israel, com vocês eu tenho dia e hora marcada. Israel, com vocês eu tenho um agendamento para tratar com vocês. Israel, naquele dia e naquela hora marcada, nós vamos pôr tudo a limpo. Mas tem um povo que naquele dia e naquela hora, nem mesmo os anjos, nem o Filho do Homem sabe a hora que virá, unicamente o Pai. Ele trata com Israel dizendo: temos encontro marcado. No contexto do que nós lemos, ele está dizendo: Israel, nós vamos conversar. Tem um dia e hora marcado com você. Israel, o seu tempo é identificado da igreja desconhecida. Israel, com você eu vou tratar em Israel. A igreja vai ser universal. Para Israel, eu dou exemplo da figueira. Para a igreja, eu dou exemplo do ladrão. Cuida-vos, porque vocês não sabem quando eu venho. E Cristo continua, ele fala com Israel, e quando ele entra em Mateus 24, a partir do versículo 36, ele volta para a igreja. A junção de judeus e gentios na mesma fé. O interessante é que no versículo 30 ele vai dizer assim: ó, então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo entre as nuvens do céu com poder e grande glória. Toda vez que a palavra de Deus relaciona Cristo com nuvem, ele está tratando com Israel. Aqui ele está dizendo que eles vão ver Cristo voltar entre nuvens com grande glória. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Cristo está sendo assunto aos céus. Os discípulos estão olhando para ele, e ele está subindo e os discípulos olhando. Até que a palavra vai dizer que veio uma nuvem e o encobriu, ou o recebeu. E quando eles estão olhando, dois varões vão dizer: homens Galileu, por que está olhando para aquele que subiu? Pois da mesma forma que ele subiu, ele voltará. Mas o interessante aqui é que está falando também com Israel, porque os galileus eles viram da terra até a nuvem. Lá em Daniel 7, Daniel vê da nuvem até o trono. Apocalipse 1,7 vai dizer assim que ele vem sem demora e entre as nuvens. Mas para a igreja ele diz: venho como ladrão. Vocês não sabem quando eu venho. Então guarde o que tem para que ninguém o roube. E de Mateus 24, 36 a Mateus 24, 46, ele trata com a igreja. E ele vai dizer: e como foram nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Comer não é pecado. Beber não é pecado. Casar não é pecado. Então o que Cristo está querendo dizer aqui para nós? O que estava acontecendo na época ou na geração de Noé, para que Cristo use a geração de Noé como um ponto, como um foco, como um eixo. A geração de Noé era uma geração que se preocupava com o seu próprio umbigo. Quando a palavra fala que comiam e bebiam, porque a preocupação deles era o que eu vou comer amanhã, o que eu vou fazer amanhã.
casavam-se e davam casamento. Fala de uma depravação do matrimônio e da família. Eles não se preocupavam com Deus. Eles não queriam saber de Deus. Eles queriam saber do seu bem-estar. Eles queriam saber de como a vida deles estava indo bem. Olha o mundo que nos rodeia. A todo momento somos bombardeados. O seu prazer em primeiro lugar. As nossas necessidades em primeiro lugar. Temos que nos satisfazer, seja sexualmente, seja moralmente, seja o que for, em primeiro lugar. É isso que nós somos bombardeados o tempo todo. E esta é a geração de Noé. Uma geração corrompida, uma geração incrédula, uma geração que esqueceu definitivamente de Deus. Uma geração que se dava aos prazeres da vida, se dava aos prazeres da carne. E Cristo fala, vai ser como naquela geração. E quando eu olho a nossa volta, e quando eu olho aquilo que nos rodeia, o mundo que nós estamos, não está diferente. Não está diferente porque o mundo está à deriva. Faz o que quer, casa como quer, descasa como quer. E a palavra de Deus vai dizendo, dando a geração de Noé como um alvo, dizendo, olha, tá vendo? Vai ser dessa mesma maneira. E o que me chama a atenção é que ao mesmo tempo que Cristo fala da geração de Noé que era tão depravada desta maneira, Deus olha para a geração e vê um homem. Deus olha para uma geração que queria fazer os seus bem-prazeres, que queria saciar sua carne, que queria viver a sua vida livremente. Deus olha para um homem que é achado justo, perfeito e andava com Deus. Eu sei que não é fácil. O mundo que nós vivemos. Cristo dentro de uma geração acha Noé justo, perfeito e andava com Deus. Gênesis 17 vai dizer assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu não sou poderoso pela metade. Eu sou todo, plenitude, Todo-Poderoso. E ele vai dizer: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão, ele convida para andar na presença e ser perfeito. Mas quando Noé aparece, Noé não anda para ser perfeito. Noé é justo, perfeito e andava com Deus. Ele já exercia isso. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra vai dizer que Noé é justo dentro de uma geração corrompida. E a justiça ali de Noé é a justiça de quando ele ouve algo da parte de Deus. Deus libera uma palavra para a vida de Noé. Noé crê naquilo que ele ouve. Tanto que em Hebreus capítulo 11, versículo 7, ele tramita na galeria dos heróis da fé. A palavra vai dizer que Noé ele crê pela fé naquilo que não se podia esperar. Porque chega para Noé e fala assim: Noé, constrói uma arca, que eu vou fazer chover nessa terra. Num tempo que em Gênesis diz que Deus não fazia chover, que subiu um vapor da terra e regava todas as plantas. Aí Deus chega para Noé e diz: Noé, constrói, porque eu tenho visto o que esse povo tem feito e me arrependi de ter feito. Porque o arrependimento de Deus aqui não é o nosso arrependimento do erro. Noé ouve essas palavras num tempo que nunca havia chovido. Ele ouve, não questiona e crê. E ele crê. Sobre a vida de Noé tinha uma palavra. E ele anda dentro daquela palavra a qual foi liberada para ele.
Porque crer quando a gente vê é muito fácil. Crer quando a gente consegue apalpar, tocar, é fácil. Porque Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas a certeza daquilo que não se vê. Deus diz, vai chover, eu vou esperar. Mas como que você vai esperar se você não tem certeza? Por isso que eu não vejo, por isso que eu creio. É porque eu não estou vendo. E Deus fala, vai cair água. E ele crê naquela palavra de uma tal maneira que ele anda nela. E não é à toa que ele está tramitando nos heróis da fé de Hebreus. É muito bom a gente estar com a nossa família. É muito bom a gente estar reunido com os amigos. Mas como está a nossa vida perante a palavra que Deus disse? Ide e pregai a toda criatura. Porque tem uma diferença de salvação e reino. Quando Cristo nos achou lá no lamaçal do pecado, quando Cristo nos tirou da onde que Ele nos tirou, porque quando Cristo nos salva, aparece para conosco a figura ali de um cordeiro imolado. Mas Ele nos salva não para nós ficarmos parados. Ele diz, eu te salvei, agora você vai praticar o reino. O que é o reino? É a figura do leão. Eu sou salvo e pregou aquilo que Cristo fez na minha vida, ou a palavra dele, um exemplo para ficar melhor. A mulher samaritana chega para Jesus e diz, tenho sede. Cristo disse que tem sede, perdão. E naquela conversa, Cristo acaba saciando a sede daquela mulher. Quando aquela mulher encontra com Cristo e Cristo sacia a sede dela, é salvação. Depois que ela salva, ela entra na cidade e prega Cristo, é reino. Cristo salva para você anunciar. Porque quando aquela mulher nela, olha o que Cristo fala, vou fazer em ti uma fonte para jorrar para a vida eterna. Mas muitas das vezes a fonte é feita em nós e se torna uma poça. E se torna água parada. Como assim, Maurício? Alguém tem que beber do teu testemunho. Deus não matou sua sede, alguém tem que beber daquilo que Deus fez na sua vida. Alguém tem que beber da tua pregação. Alguém tem que beber das realizações que Deus tem feito dentro da sua família. A fonte é, mata a minha sede e jorro para fora. Mata a minha sede. O que aconteceu com aquela mulher? A sede dela foi morta, mas ela não se conteve em ser só um corguinho. Ela entendeu a palavra, ela entra na cidade e prega Jesus. Vem ver se esse não é o Cristo que falou toda a minha vida. Cristo nos chama para ser salvos e pregar o reino. Noé acredita na palavra num tempo que não tinha uma pessoa para ser exemplo. Hoje, o Everton acabou de contar um testemunho, o pastor Charles contou um testemunho, então a gente vê um testemunho e aquilo agrega a nossa fé, aquilo fortalece a nossa fé. Então quando a gente vê isso, a gente vê, eu posso também, eu consigo também. Mas na época de Noé não tinha isso, não tinha chuva. E a palavra é, vou fazer chover. E Noé é dito como justo. E o versículo também vai dizer que ele não é só justo, ele é perfeito. Noé, justo e perfeito. Quando eu li isso, eu falei assim, Deus, perfeito. Como que a gente consegue ser perfeito na sua presença? Como andar em perfeição na sua presença? Naturalmente somos pecadores, como que é isso? A palavra perfeita aqui no original é tamim. A palavra tamim quer dizer inteiro. Totalmente inteiro em si próprio. Cristo está querendo dizer, Noé não era meu pela metade. Não era meu por inteiro. Não era meu dos pés à cabeça. Pastor Charles, a esposa dele tem um pedacinho dele.
Os filhos deles têm um pedacinho dele. A mãe dele tem um pedacinho dele. Mas quando se trata de Cristo, ele está dizendo: você, na minha presença, tem que ser totalmente meu. É nisso que quando Cristo fala com Abraão, para andar na presença dele e ser perfeito, anda comigo e seja totalmente meu. Seja totalmente entregue a mim. É isso que Cristo está nos convidando para andar na presença dele. Deus falou: não quero você só dentro do quarto. Não quero você só naquela prece de 5 minutos. Eu quero você no trabalho. Eu quero você dentro do trem. Eu quero você com a comunhão com a sua família. Eu quero você totalmente para mim. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12: rogo-vos que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Meu Deus. Porque na época que eu oferecia um animal em sacrifício, aquilo que eu queria era representado naquele animal. Então dava materialidade à minha representatividade. Aquilo que eu queria expressar estava no animal. Aí Paulo diz: agora não vai estar mais no animal. Agora você vai ser totalmente o sacrifício perfeito em si mesmo. Ofereça não só a alma, não só o espírito, mas o corpo. Porque tudo que está no meu espírito, na minha alma, tem que refletir no meu corpo para Deus. Então, o que Paulo está querendo dizer, porque eu não posso falar assim: Deus, eu sei que o Senhor está vindo, eu sei que está às portas, eu sei que o Senhor está mais perto do que nunca, eu sei que o Senhor está chegando, mas aquilo que eu falo não tem compatibilidade com o meu corpo. Cristo está à porta. Cristo está às portas. Aleluia. Ele não quer uma igreja pela metade. Ele não quer pessoas pela metade. Ele quer a totalidade nele. Espírito, corpo, alma. A palavra vai dizer que a cabo de alguns dias trouxe Caim uma oferta ao Senhor. E ele traz uma oferta, uma oferta da terra. Ele traz oferta de manjares, o fruto da terra. Aí a palavra dizer que também ao cabo de algum dia traz também Caim, Abel. Mas Abel traz da primícia das suas ovelhas e da gordura. Mas o interessante que Abel se preocupa tanto na oferta que ele vai oferecer ao Senhor. Abel se preocupa tanto que ele não traz só as ovelhas, ele traz as primícias das ovelhas. Mas a palavra diz que Caim só trouxe o fruto da terra. Quando Deus nega Caim, quando Deus nega a oferta de Caim, antes dele negar a oferta de Caim, ele negou o próprio Caim. Porque a oferta de Caim era incompleta, não estava pela metade. Mas quando Deus olha a oferta de Abel, ele vê que Abel está representado na oferta. Abel, você está se apresentando inteiramente para mim. Porque muitas das vezes a gente quer apresentar pela metade e quer que Deus seja todo poderoso para mim por inteiro. No versículo que nós lemos, quando Deus aparece para Abraão, 2 versículos antes, a palavra vai dizer assim que Agar, quando tem um encontro com o Senhor, ela vai dizer assim: o Senhor é Deus de vista. Ela dá um nome para Deus: o Senhor é Deus de vista. Mas quando Deus aparece para Abraão, ele diz: Abraão, eu não sou só um Deus de vista, eu sou um Deus todo poderoso. Glória a Deus. O todo poderoso não pode aceitar as coisas pela metade. A justiça de Deus que Ele traz para nós, nos traz também responsabilidade, entregarmos ao todo. Porque a nossa geração diz: não, você pode pôr, quem aceita um pé na igreja, um pé no mundo, não é Deus. Porque o inimigo aceita você ser um pouquinho de Deus, um pouquinho do mundo. O inimigo aceita eu chegar no serviço
E no serviço ser uma pessoa e dentro da igreja ser 8. O inimigo aceita. O inimigo aceita me dividir com Deus. O inimigo aceita me dividir com um vocabulário que não cabe para mim. O inimigo aceita eu falar de uma santidade a qual eu não trajeto essa santidade. Mas quando eu chego diante de Deus, Deus fala assim: eu não te aceito pela metade. Quer andar na minha presença, quer ser justo, seja totalmente meu. Vem e ser perfeito na minha presença, Noé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E a palavra vai dizer também que Noé andava com Deus. Justo. Creu numa palavra. Perfeito. Se doou totalmente. E andava com Deus. A expressão que andava com Deus é alguém que está focado no alvo. E não desvia nem para a esquerda e nem para a direita. A palavra vai dizer que quando Sansão está descendo junto com seus pais, lhe salta um leão, um filhote de leão. O Espírito Santo toma Sansão e ele rasga o leão de alto a baixo. Mas o interessante é que ele rasga o leão, ele tem uma vitória, mas ele não faz os pais saberem da vitória. E quando eles estão retornando para a casa dele, os pais de Sansão estão andando à frente. E Sansão está vindo andando também. Aí Sansão lembrou do leão que ele matou. E a palavra vai dizer assim, ó. E Sansão, desviando-se do caminho. Aonde Deus te deu vitória, você não tem necessidade de voltar. Aonde a área da sua vida que Deus já te libertou, já te deu vitória, você não precisa pôr ela mais. Se Deus falou assim: eu te liberto dessa depressão, creia, a depressão não chega mais na tua vida. Se Deus falou: eu te dou a cura, creia, a cura não chega mais na sua vida. O interessante é que ele mata, não faz os pais saber, mas depois ele quer dar uma olhadinha. Desvia-se do caminho. E quando ele se desvia do caminho, ele chega no leão, ele olha para o leão e vê assim: tem mel na boca do leão. Aquilo enche os olhos dele. Ele pega do mel e experimenta. E o pior, além dele experimentar, ele compartilha com os outros, com os pais. Mas ele poderia dizer: mas é mel, é doce, mas é de carne podre. Mas está tão docinho na boca, mas é de carne podre. Não desvie da visão que Deus te deu. Não desvie da direção que Deus deu para cada um de nós. Porque quando nós desviarmos, a gente pode achar até mel. Quando nós desviarmos daquilo que Deus nos deu como direção, a gente pode até achar uma coisa doce. Mas você pode ter certeza, porque quem entende da palavra, quem tem um foco e momentaneamente desvia do caminho, Satanás não aparece para ele de chifre e rabo. Satanás vai pintar um cenário. Se Deus projetou algo para a tua vida, Satanás vai projetar algo semelhante para onde que você está, seja o suficiente e você não queira prosseguir. E Deus está dizendo: eu não te chamei, eu não te salvei para você ficar sentado. Eu te salvei para você exercer o reino. Essa palavra, minha esposa estava do lado, ela estava de prova. Ela estava vendo, acho que era a novela de Gênesis, toda hora incomodava ela, eu vi que ela estava ficando brava, mas não tinha como eu não compartilhar com ela. Eu falei assim: olha isso aqui. E eu falava com ela, porque aquilo rasgava a minha alma. Quando Deus falava comigo, eu falava assim: Deus, eu quero morrer. Não morrer, mas me dá uma sede do céu, me dá uma vontade de Deus, me dá uma vontade de experimentar daquilo que Ele vem falando para mim. Falou assim: Maurício, você está no meio de uma geração corrompida. E eu estou ouvindo sem demora. Então, seja justo, perfeito e anda na minha presença. Porque a gente anda numa mão contrária ao mundo. A gente anda numa situação contrária ao mundo. E Deus está dizendo: vamos rever o que nós temos feito como obras para o reino. Eu até postei esses dias, acho que foi essa semana. O ladrão da cruz
Ele vai virar para Jesus e vai dizer assim, ó, lembra-te de mim quando entrar no teu reino.